Oi, meus amores, bem-vindos ao canal Páginas da Vida. Peço que vocês me desculpem, eu estou um pouquinho fanha, porque eu fiquei gripada, mas a gente trouxe mais um vídeo incrível para vocês hoje aqui. Esse vídeo vai trazer uma entrevista com vários espíritos e o Antônio Carlos que conduziu essa entrevista. Essa psicografia foi psicografada pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, e se encontra no livro Entrevistas com os Espíritos. Aqui embaixo na legenda do vídeo vou deixar o link do livro, caso você queira adquirir ele lá pela Amazon. Tem em formato e-book e também em livro físico. E tá cheio de conhecimento incrível para vocês. A entrevista de hoje vai falar sobre a mediunidade e como ignorar a mediunidade pode ser algo prejudicial para a gente, pode nos fazer sofrer. Então, eu espero que vocês aprendam muito com a entrevista de hoje. Meus amores, se você está curioso para saber mais sobre a apometria, que é a terapia espiritual que eu e meu marido trabalhamos, eu vou deixar aqui embaixo na legenda do vídeo o link para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. A gente já está com a agenda de janeiro aberta para fazer novas sessões. E se você está interessado em cuidar de você, melhorar o seu interior, resolver problemas, trabalhar em seus traumas, nas mágoas, nos vícios, não deixe de clicar no link aqui embaixo. O ano vai começar, novas metas, novas oportunidades para você cuidar de você. Não deixe para depois, invista em você. Clica no link que vai ter aqui embaixo e a gente vai conversar e eu vou te explicar certinho como funciona a apometria. Agora, pessoal, vamos para o relato. Mediunidade não é um dom, no sentido de privilégio. É uma disposição orgânica, natural a todos nós. Porém, em maior ou menor grau, é a faculdade dos médiuns. Médiuns são intérpretes dos espíritos desencarnados. Recomendo àqueles que queiram se inteirar mais sobre o assunto a leitura de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Entrevistei 3 espíritos que, encarnados, foram médiuns com mais potencialidade, isto é, em maior grau. Viam, escutavam desencarnados. Mas não quiseram essa potencialidade. Tentaram ignorá-la e a deixaram infrutífera. Encontramo-nos numa sala privativa de uma colônia. Meus entrevistados foram Nair, Júlio e Anísio. Após cumprimentos e explicações, fiz a primeira pergunta. Como conviveram com a mediunidade quando encarnados? Sentindo vergonha de ser médium, respondeu Júlio. Desde garoto, via e conversava com desencarnados. Minha mãe achava isso o máximo. Orgulhava-se da minha faculdade. Contava para todos as minhas vidências. Com 11 anos, achando-me ridículo, conversei com meus pais e pedi para eles não dizerem mais nada sobre isso a ninguém. E cheguei a desmentir minha mãe, afirmando que não via nada, nem escutava as almas do outro mundo. Tinha mesmo muita vergonha desse fato. Adulto, fui a psicólogos. Um deles me recomendou a leitura dos livros de Allan Kardec. Li alguns pedaços de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Não gostei. Desisti da psicologia. No meu caso, ela não ajudou e resolvi ignorar a mediunidade. Eu, falou Nair, também resolvi ignorar a mediunidade, mas nem sempre foi possível, pois querendo ou não, via desencarnados e os escutava. Isso me foi muito desagradável. A verdade é que a rejeitei. Temendo preconceito, não comentava com ninguém. Somente minha mãe sabia. Não convivi bem com a mediunidade, contou Anísio. Minha mãe e alguns familiares me aconselharam a aprender a lidar com essa faculdade e trabalhar fazendo o bem. Não quis.
pelo que escutei, li, se seguisse a doutrina espírita, deveria mudar minha conduta, não ter certas atitudes erradas de que gostava. Resolvi deixar para me dedicar aos trabalhos mediúnicos quando estivesse velho, e o tempo passou, nem me modifiquei, nem trabalhei com a minha mediunidade. Vocês acham que foram, de alguma forma, penalizados? Sofreram por terem ignorado a mediunidade? Indaguei. Penso que não, respondeu Júlio. Achava desagradável ser diferente. Era o que pensava, que era diferente das outras pessoas. Tive uma vida normal. Preferi pensar que minha evidência era fruto da minha mente, que imaginava tudo, mas na maioria das vezes era tão real que pude comprovar serem verdadeiras minhas experiências. Aí não dava para acreditar que era somente imaginação. Via um espírito perto de alguém, descrevia-o e a pessoa afirmava ser uma tia ou avó que já tinha falecido, e eu nunca os tinha visto encarnados. Resolvi não falar mais e ignorar. Penso mesmo que tive uma experiência comum no plano físico. Nossa! Exclamou Nair. Estou admirada com sua resposta. Minha vida encarnada foi um tanto complicada por ter ignorado a mediunidade. Sentia-me inquieta, nervosa, depressiva, adoentada. Ia muito a médicos e estive sempre em tratamentos. Teria vivido muito diferente se não tivesse ignorado a minha mediunidade. Você pode nos dizer por que essa diferença entre nós? Sei um pouco, falou Júlio. Quando nós nos preparamos, planejamos reencarnar e ser médiuns, ignorar essa capacidade traz desconforto. O espírito sente o tempo passar e os planos não se realizarem. Fica triste e transmite ao corpo físico esta tristeza. Foi-me explicado que não planejei, apenas herdei a mediunidade, como herdei os cabelos ruivos de minha avó. Como os três me olharam, tentei esclarecê-los. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, no item 8, o codificador tirou da Bíblia Atos 2, 17 e 18. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre esta carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias, derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas. Eles profetizarão. Entendo que o grau mediúnico será aumentado entre os encarnados e a mediunidade será, no futuro, para todos. No plano físico, herdamos essa sensibilidade. Um espírito que, antes de reencarnar, planeja ser médium, se prepara, faz planos, o será. É muito difícil existir uma família na qual não se possa herdar essa particularidade, mas o espírito reencarnado não se lembra dos propósitos feitos, e muitos precisam sofrer para ir à procura de auxílio. Outros, como Nair, preferem continuar ignorando. Temos o livre-arbítrio e as escolhas são nossas. Existem pessoas, como Júlio, que herdaram a mediunidade, e fazer bom uso disso seria uma grande oportunidade de aprendizado. Como não foi planejado, ele não sentiu a frustração de ter de fazer algo que não fez. Esse é o motivo dessa diferença. Conheço algumas pessoas que veem, escutam desencarnados, têm mediunidade em maior grau, mas vivem tranquilos, com problemas comuns. Não sofrem mais nem menos por esse motivo, por essa faculdade. Enquanto outros, que pediram a mediunidade como bênção para reparar erros cometidos em existências passadas, ou como uma oportunidade para progredir, ao ignorá-la, sentem-se espiritualmente frustrados e consequentemente tristes.
É sempre desagradável a sensação daquele que pode fazer e não faz o bem, a sensação de ter planejado uma tarefa e não a realizar. Fiz uma pausa e depois pedi: por favor, Anísio, sua resposta. Aconteceram fatos na minha vida encarnada que não eram para ter ocorrido. Espíritos maus me influenciaram para que fatos desagradáveis acontecessem comigo. Não fui uma pessoa simpática. Insatisfeito comigo, não conseguia fazer com que alguém ficasse contente com a minha presença. Paguei caro por ignorar a minha mediunidade. Se seguisse conselhos, teria feito o bem. Talvez melhorasse minha conduta e evitasse, para o meu próprio bem, as farras, situações de relações íntimas com várias pessoas e bebedeiras. Desencarnados maldosos não conseguiriam me influenciar e com certeza teria sofrido bem menos. Vocês se arrependeram de terem ignorado a mediunidade? Arrependo-me sim, lamentou Anísio. Desencarnei e sofri muito. Não foi somente por este motivo. Cometi erros e não tive merecimento de um socorro. Se tivesse aprendido a lidar com a minha mediunidade, me tornado espírita, teria dado exemplo à minha família e talvez eles fossem espíritas também. Aí teriam percebido que eu estava sofrendo e pedido auxílio para mim. Mas se eu tivesse realizado bem com a mediunidade, não teria vagado, pelo menos teria percebido que meu corpo físico tinha parado suas funções. Também sinto por ter ignorado minha mediunidade, lamentou Júlio. Perdi uma grande oportunidade de aprender, progredir espiritualmente, e quando se reconhece que se perdeu uma oportunidade importante, dói muito. É verdade, elucidei-os. O não fazer o que poderia ter sido feito gera débito, e todo débito causa dores. Ao realizar o bem, somos envolvidos em satisfação, alegria, gratidão. E o não fazer dá a sensação do vazio, daquilo que é acarretado pela realização do bem. E este vazio normalmente causa tristeza, insatisfação e infelicidade. Olhei para Nair e a convidei a falar. Demorei a me arrepender. Pensava que não tinha pedido para ser médium. Não queria ter sido e que fora injustiça ter nascido com essa sensibilidade. Para mim, esse fenômeno deveria ser dado por Deus somente para quem o quisesse e que deveria poder ser trocado. Eu não quero, você quer, fique com ele. Quando desencarnei, vim a saber que, sim, eu havia pedido e planejado trabalhar com a mediunidade. Chorei e me arrependi por tê-lo ignorado. Minha vida encarnada teria sido bem diferente. Foi-me explicado que por isso senti a sensação de vazio, diagnosticada com uma depressão terrível. Penso que comigo não foi tão grave como pode ter ocorrido com outras pessoas. Tive, ou tenho, uma sobrinha, filha de minha irmã, que aos 25 anos tirou a própria vida. Ela era médium e obsediada, terrivelmente perseguida. Penso que, se eu tivesse aprendido a lidar com a minha sensibilidade, poderia tê-la ajudado. Minha irmã somente procurou para a filha ajuda médica. Essa minha sobrinha era depressiva e muito infeliz. Assim que entendi que tinha vindo para o além, quis vê-la. A pobrezinha, meses depois que havia desencarnado, foi socorrida e está numa colônia que abriga esses imprudentes. As pessoas que tiraram a própria vida enquanto encarnados. Ela se arrependeu profundamente e me contou que seu ex-obsessor também foi socorrido e que não o viu mais. Ela queria estar encarnada, lamenta a dor que causou aos pais
ao irmão e ao namorado. Não sei por que os religiosos deixam isso acontecer. Deixar que essa jovem fosse influenciada a ponto de matar sua vestimenta física e... Nair decidi interrompê-la para esclarecê-los. Todos nós temos livre-arbítrio e a decisão de servir ou ser servido é nossa. Faltam servidores, aqueles que fazem o bem sem olhar a quem, em todos os lugares dos dois planos, físico e espiritual. Se você tivesse servido, não precisaria ter sofrido e ser servida. Não devemos criticar aquele que faz, que trabalha no bem. Estes, pelo menos, estão sendo úteis e se não fazem mais, é com certeza por não conseguirem ou não terem permissão. Peço desculpas, rogou Nair. Eu não tenho o direito de criticar, mas é sempre assim. Os servidos querem exclusividade e ser bem atendidos. Exigem daqueles que servem. Infelizmente, achava que servir era algo inferior e que ser servido me tornava superior. Tive de sofrer para compreender que é o contrário. Inferiores são os infelizes mendigos necessitados de favores, e felizes são os que doam. Nós, que aprendemos, elucidei-os. Somos ainda necessitados, mas, como auxiliamos, somos auxiliados. É fazendo o bem que nos tornamos bons, e quando nos tornamos bons, somos autossuficientes. Fomos criados para viver em sociedade, e o bem viver consiste em um ajudar o outro. Isto é maravilhoso. No intercâmbio de amor, devemos lembrar os benefícios recebidos e não recordar as ações benéficas que realizamos. E é necessário aprender a ser útil para fazê-lo com sabedoria, e aí compreendemos que não podemos fazer a lição que cabe ao outro. Sua sobrinha foi obsediada. O obsessor, julgando-se vítima, optou por se vingar, e se ela tivesse pedido auxílio a pessoas religiosas ou ao espiritismo, com certeza teria sido ajudada. Tenho visto muitos casos parecidos serem resolvidos em centros espíritas e em locais de oração, onde encarnado e desencarnado recebem orientações. Assim, tragédias são evitadas com o auxílio daqueles que não ignoram a mediunidade, que não se envergonham de servir. Nair chorou, desculpou-se e concluiu: agora entendo que, ao não fazer o que nos compete, podemos de fato acarretar dores não somente a nós, mas a outros. Como foram as suas mudanças de plano? Fiz mais uma pergunta. Ignorei minha mediunidade quando encarnado, contou Júlio. Porém, tive uma vida regrada, não agi com maldade com ninguém. Fiz caridade e costumava orar. Meu corpo físico morreu e me perturbei. A morte, para mim, não era daquela forma. Minha mãe, que há anos tinha feito sua passagem, conversou comigo algumas vezes até que consegui entendê-la. Minha perturbação durou 8 meses e sofri neste período. Meu retorno à espiritualidade foi para mim uma grande decepção. Não encontrei céu ou inferno. Percebi que a morte do meu corpo carnal não me modificou, nem vi ou fiquei mais perto de Deus. A desencarnação não me tornou perfeito. Continuei a ser eu mesmo, com a mesma disposição para o bem e para o mal. Sou como fui antes. Senti pavor quando senti que algo diferente havia acontecido comigo, exclamou Nair. Ouvi risadas, deboches e espíritos me dizerem que eu era uma defunta. Senti muito medo. Não merecia um socorro, mas também não tinha afinidade para ir para o umbral e fiquei vagando no cemitério. Eu,
que não quis fazer o bem com a mediunidade, temendo gozações, ingratidões e calúnias, enquanto vagava, foi o que senti e ouvi. Foi depois de muito sofrimento que roguei por piedade e escutei. Quantas pessoas você deixou de atender e que clamaram piedade? Mas um socorrista me auxiliou e recebi socorro. Nair, tentei explicar. Quem planeja servir, ser útil, não deve se frustrar, decepcionar, se não for compreendido. Espinhos não ocultam as rosas. Sombras podem fazer parte de um trabalho de luz. Nair suspirou, concordando, e Anísio respondeu. Penso que os médiuns que fizeram boas ações com essa disposição orgânica compreendem de imediato que seus corpos físicos pararam suas funções e que terão de mudar de plano. E certamente companheiros de trabalho os ajudarão. Isso com certeza é sua grande recompensa. Como ajudou, é ajudado. Como neguei essa possibilidade, perdi a chance. E a minha desencarnação foi complicada, dolorosa. Vaguei em sofrimento e fiz os que me amavam sofrerem com a minha presença indevida, pois fiquei ao lado da esposa e dos filhos. Foi depois de muito padecimento e cansaço que pedi auxílio e fui socorrido. Quero lembrar que fiz coisas boas, caridades, mas agi também muito errado. Cometi pecados que julguei terem sido perdoados pela confissão. Que ilusão! Deveria ter raciocinado que não é fácil ficar sem as reações de nossos atos, que as consequências do abuso somente podem ser anuladas em nós pelo trabalho no bem ou pelo sofrimento. Mas não foi somente por ter ignorado minha sensibilidade que sofri, foi também pelas minhas atitudes imprudentes. Vocês pedirão a mediunidade na próxima reencarnação? Continuei com meu questionário. Não, falou Júlio determinado. Quero aprender a fazer algo útil aqui, no além, e quando puder reencarnar, quero estar mais preparado. Poderei mudar de opinião, porque devo ficar na erraticidade por muitos anos. Mas, se tivesse de decidir neste momento se iria querer ter mediunidade em maior grau, responderia que não. Não acho agradável ver espíritos e conversar com eles. Ora, você é um espírito desencarnado, exclamou Anísio. No físico, continuará sendo espírito. Não gostaria de dar recados para sua família que está lá na terra? Não quero dar recado nenhum, respondeu Júlio. Eles não acreditariam mesmo. Penso que esse intercâmbio não deveria existir. Deus faz tudo perfeito, concluiu Anísio. Esse intercâmbio é maravilhoso. Quero pedir para ser médium quando for reencarnar, e para não fracassar novamente, vou aprender a servir. Quero trabalhar bastante. Estudar para ser uma pessoa útil. Eu ainda não sei se quero reencarnar e ser médium, respondeu Nair. Quero, no presente, fazer como Anísio, aprender a trabalhar, suavizando dores para ter as minhas suavizadas. Vou, assim que possível, pedir perdão à minha sobrinha. Poderia tê-la ajudado e não o fiz. Se tivesse frequentado um centro espírita, e aprendido a ser útil com minha mediunidade, teria argumentos para convencê-la a frequentar um. Teria ajudado ela e também ao seu obsessor. Teria auxiliado um ser maldoso? Perguntou Júlio. Não somos todos irmãos? Quem não perdoa é porque foi maltratado. Ela deve ter feito algo de ruim a ele. Ajudaria o obsessor, sim, falou Nair. Quem faz o bem não deve indagar o que o necessitado fez ou deixou de fazer. Lembrei-os.
Alguém, ao socorrê-los, perguntou o que fizeram de errado para estarem sofrendo? Foi imposta alguma coisa além de pedirem para seguirem as normas do abrigo? Quando o arrependido roga por socorro, aqueles que se propõem a ser úteis tentam ajudar. No caso de sua sobrinha, se ela pedisse ajuda, receberia com certeza. O obsessor seria orientado, e se ele se recusasse a se afastar dela, não conseguiria mais influenciá-la, pelo menos não a ponto de motivá-la a matar seu corpo físico. E todos nós, infelizmente, cometemos erros dos quais nos arrependemos. Quem não erra de um jeito, erra de outro, opinou Anísio. Até concluirmos que temos que nos modificar para melhor, caminhar para o progresso. Esclareci e fiz minha última pergunta. Agora, neste momento presente, vocês acham que a mediunidade poderia ter lhes feito algo de bom? Se não a tivesse ignorado, teria aprendido muito, concluiu Júlio. Esse aprendizado teria sido muito útil. Com toda certeza, teria entendido que desencarnei, teria feito amizades com espíritos benfeitores que me auxiliariam. Muitos acontecimentos, respondeu Anísio, que me causaram dores, não teriam ocorrido se tivesse feito o bem com a mediunidade. Não teria passado o vexame de ter morrido e não percebido. Com certeza teria sofrido bem menos. Planejei resgatar, com o trabalho no bem, minhas dívidas. Não fiz o que me propus a fazer e ainda acumulei erros e somente me restou a dor. A mediunidade é uma bênção, uma graça que rejeitei. Ontem, conversando no jardim, escutei um senhor que trabalhou com a mediunidade, ajudando pessoas, afirmar que essa foi uma oportunidade valiosa que muito o ajudou. Voltou ao plano espiritual com um precioso tesouro de conhecimentos. Concluo que recusei este tesouro, lamentou Nair. Conversamos por mais alguns minutos. Depois despedi-me, abraçando-os, e os incentivei a aprender a servir para se tornarem úteis e serem felizes. Conclusão. Meus amores, na psicografia de hoje a gente viu a importância da mediunidade. A mediunidade não é somente algo que acontece com a gente, ela é uma ferramenta de evolução espiritual. E é uma grande oportunidade quem tem uma mediunidade mais elevada para trabalhar no seu conhecimento espiritual, agregar o seu conhecimento. É a ferramenta que comprova a existência da vida após a morte. E por conta disso, pessoal, essa ferramenta não pode ser ignorada. Quando a gente ignora algo que pode ser para o nosso bem, a gente está fazendo mal. Estamos deixando de evoluir o tanto que poderíamos. Como essas pessoas na psicografia de hoje, que acabaram ignorando a mediunidade e tiveram as suas consequências, deixaram de evoluir, de ser pessoas melhores, de ter experiências incríveis com o plano espiritual. Você tem uma mediunidade em potencial, você que está aí me escutando, não ignore ela. Eu sei, pode ser complicado no começo, quando ela aflora, vem muitos sentimentos, às vezes a gente pode acabar atraindo alguns espíritos para próximos de nós. Mas não tenha medo da sua vivência espiritual. Se você tem medo da mediunidade, é porque você tem medo de quem você é de verdade. Você é um espírito, está aqui vivendo somente uma fase no corpo encarnado. Sua essência, ela é espiritual, e a mediunidade é só uma ferramenta a mais para você acessar essa parte espiritual, para você acessar a sua essência. Então não tenha medo de quem você é de verdade. Quando você tiver medo da mediunidade, você não vai estar no caminho certo para trilhar o seu autoconhecimento, sua busca interior. E isso só vai fazendo com que você atrase a sua evolução. Isso faz com que você fique sofrendo coisas que poderiam ser evitadas.
Não tenha medo da mediunidade. Hoje em dia tem tanto conhecimento aberto aí pra gente. A internet está aí pra gente pesquisar, encontrar tudo que a gente precisa na internet. Há várias pessoas falando sobre esse assunto, pessoas explicando como que funciona a mediunidade, como ela pode ser trabalhada para usar pro bem. Então não dê desculpas, pessoal. Não dê, é porque eu não consigo, não tenho acesso aqui onde eu moro, eu não consigo. Isso é desculpa, pessoal. Não dê essas desculpas. Hoje em dia, sempre tem um jeito. Tem muitos centros espíritas em vários lugares, em várias cidades. Quase sempre tem um centro espírita. Na internet tem centros espíritas online, tem conteúdo falando sobre isso, tem livros explicando sobre a mediunidade, o próprio livro dos médiuns, escrito por Allan Kardec. E também em outros lugares, se você não gosta do espiritismo, tem a Umbanda, tem outras religiões que praticam o uso da mediunidade de forma consciente e positiva. Sempre vá para o lado positivo, pessoal. A mediunidade é uma ferramenta de evolução, não de ganho próprio. Ela não deve ser usada com egoísmo, com ganância, para se aproveitar da inocência das outras pessoas, mas sim como uma ferramenta para ajudar as outras pessoas. E ajudar não é ajudar alguém prejudicando o outro, e sim ajudar de fato com o bem, com o sentimento de amor e caridade no coração. Então, você pode estar assustado no momento com a sua mediunidade. Pode sim, mas ela é algo que vai te fazer bem. Ela é algo que vai te fazer evoluir e alcançar graus maiores da sua própria consciência. Então não ignore ela. Trabalhe ela dentro das suas possibilidades para que você tenha um melhor aproveitamento dessa encarnação. Pessoal, essa foi uma pequena reflexão. Espero que todos vocês tenham gostado. Para quem quiser saber mais da apometria, a terapia que a gente trabalha, aqui embaixo vai ter o link na legenda do vídeo para entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Caso você queira marcar a sua sessão, a nossa agenda de janeiro já está aberta. Gratidão, meus amores, e nos vemos no próximo vídeo.